Estúdio Tribuna Online hoje com Silvana Pinheiro, capixaba de Vitória, escritora e orientadora familiar sistêmica, com doutorado em letras pela UFES. É autora de diversos livros de literatura para crianças e também livros de poesia. E está completando 30 anos desse ofício de escrever. Um prazer ter você aqui, Silvana. Obrigada, muito bom, agradeço o convite e a oportunidade também. Silvana, nunca precisamos tanto de livros como agora? Sem dúvida alguma, né? Nós estamos vivendo num tempo da era da informação e se por um lado a gente ganhou muito com toda a questão digital, com todas as oportunidades que isso traz para a vida da gente, para a sociedade de um modo geral, isso tem roubado das novas gerações o contato com as histórias, com as narrativas, né? Que o livro possibilita, né? Porque quando você lê, você tem contato com algo que aconteceu com alguém num determinado lugar que talvez a pessoa nunca vai acessar, a não ser por meio do livro, né? Isso possibilita o desenvolvimento da imaginação, aquisição de informações, desenvolve uma série de habilidades neurológicas que estão se perdendo, né, das novas gerações que não vivenciam isso. Nós temos muita gente que lê, sim, temos projetos bonitos de leitura na sociedade que disseminam isso, mas acho que mais do que nunca a gente precisa valorizar isso no contexto da família, no contexto da escola, da sociedade de um modo geral, valorizando as bibliotecas, o trabalho das escolas, né? Principalmente para aquelas classes menos favorecidas que não têm isso em casa, né? Talvez o único acesso que algumas crianças vão ter para o livro vai ser na escola, na biblioteca escolar, ou na biblioteca comunitária, ou na biblioteca pública de um município, né? Então, esses espaços precisam ser muito valorizados, né? Você está nessa caminhada, né, que é uma vitória, são 30 anos desse ofício de escrever, e queria que você falasse um pouco como você enveredou por esse caminho, e se você percebe, você falou dessa nova era que a gente vive, do digital, e você atua também como orientadora familiar, você percebe uma transição no comportamento das pessoas, na percepção, na cognição das pessoas de uma era da literatura, da leitura de papel para uma era digital? Então, começar pela questão dos 30 anos. Quando, em 1994, eu publiquei esse primeiro livro, né? A História de Estrela. História de Estrela. Publicado pela editora RHJ de Minas Gerais, com ilustrações da Márcia Franco, foi a minha porta de entrada. Eu já escrevia, mas não tinha oportunidade de publicar. Eu participei de um concurso da Fundação Ceciliano Abel de Almeida, antiga Fundação Ceciliano Abel de Almeida, e o texto foi premiado com menção honrosa, e isso abriu porta para essa editora publicar. Nós nem tínhamos editoras infantis aqui na época, né? Há 30 anos atrás nós não temos. Hoje nós temos várias, que bom, né? Muita gente publicando, muita gente escrevendo, ilustrando e fazendo coisas lindas, mas na época não tinha, e foi a porta de entrada, e isso me abriu a possibilidade de continuar escrevendo e de continuar publicando. A minha ligação com a literatura infanto-juvenil veio do trabalho como educadora. Na época eu trabalhava na Secretaria de Educação, eu participava das leituras dos livros para selecionar livros para a escola, aí eu fui me encantando, né? Eu sempre amei ler, sempre por força até da influência da minha mãe, que gostava de escrever, né? Então, eu sempre amei ler, e aí isso foi engrenando uma coisa na outra, e há 30 anos eu comecei. Lindo. E assim, a gente percebe nos seus livros também a força da ilustração, né? Que é um casamento muito bacana entre o seu texto e o ilustrador. Como é que funciona esse casamento? Então, a ilustração, o livro infantil, ele é um objeto que é composto por dois tipos de textos, né? O texto verbal e o texto não verbal, o texto imagético, né? E então, são duas linguagens diferentes que têm que dialogar entre si. Uma editora que se propõe a trabalhar com um livro para crianças precisa enveredar pelo bom trabalho nas duas linguagens, né? E isso não é simplesmente o ilustrador ilustrar exatinho o que o texto diz,
né? A boa ilustração infantil, o ilustrador ele vai além, ele coloca um detalhezinho que não entrou no texto, né? Ele vai criando também novas possibilidades em cima do texto, né? E a gente hoje, o Brasil é bastante premiado lá fora com bons ilustradores, com bons escritores de literatura infanto-juvenil. Nossa literatura é de uma riqueza muito grande, né? Nós temos um país enorme que tem uma possibilidade cultural, então nós temos coisas boas no norte, no sul, no sudeste, né? Aqui no estado a gente hoje está já adquirindo uma maturidade grande, porque temos hoje muito bons escritores, né? Então é um trabalho de arte mesmo. São duas linguagens de arte, né? Que se complementam, que se complementam, que dialogam entre si, né? E você tem um novo livro chamado Notícias para Marina, né? Que a gente está falando aqui. Um lançamento. Qual é a matéria-prima e qual é a fonte de inspiração para essa sua nova obra? Então, nesse caso aí de notícias, cada livro, a fonte de inspiração vem de uma palavra, de uma música, de um fato que eu, né? Nesse caso, foi uma matéria de jornal, né? Sobre a história de um menino marroquino, que há 2 anos atrás todo mundo acompanhou aí nas mídias, né? Que ele tentava atravessar o Mediterrâneo para chegar à costa da Espanha, né? E aquela notícia me impactou muito, assim, mexeu muito comigo, ficou muito... E aí o texto nasce daí, mas aí eu vou enveredando para outras coisas, e o texto acaba falando mais especificamente, abordando como tema principal, assim, a questão da reciclagem de materiais, né? É bem baseado nisso, porque é a história de uma menina que é filha de uma catadora de materiais reciclados, né? E a gente falava aqui, Silvana, antes, assim, sobre essa mudança. Como é que você avalia esses novos tempos do digital e esse confronto que existe entre o analógico, entre a escrita, entre o papel e essas novas gerações tão dominadas pelo hábito digital, vamos dizer assim? Isso tem pesquisas, né, que já começam a mostrar que a gente caminha para mudanças neurológicas, cognitivas mesmo, né? A memória, por exemplo, é um fato que hoje bastante enfocado nesse sentido, porque a gente exercita pouco a memória agora, a gente tem tudo à mão, né? Nessa caixinha que é o celular, né? Então, eu, há 30 anos atrás, e até hoje, eu sei de qual o telefone fixo dos meus pais. Do tempo que havia o telefone fixo. Do tempo que havia o telefone fixo, né? Hoje eu não sei de qual o telefone do meu filho no celular, porque eu não preciso, né? Então, na medida que a nossa vida vai não demandando o exercício da memória... Essa semana eu estava conversando com um senhor de 81 anos, eu fiquei impressionado com a memória dele. Eu falei, gente, as novas gerações não vão ter isso mais. Porque ele traz tudo na cabeça, né? Então, assim, o impacto, além desses, são outros. Na questão do movimento do corpo também. Como que as crianças ficam muito paralisadas diante das telas. Boa parte dos seus dias, né? E hoje elas não têm, às vezes, tanto espaço para brincar, a não ser na escola, né? Então, como isso vai afetando também as condições corporais, né? As nossas habilidades corporais e a retenção de energia corporal, porque uma criança precisa gastar energia, né? Se ela não tem muito espaço disso, e se boa parte do tempo dela ela fica diante das telas, isso tem uma forte influência no desenvolvimento dela. Uma outra questão que me preocupa, eu me lembro de um rapaz que eu atendi na minha escola, numa escola onde eu trabalhei, que ele tinha uma série de questões familiares, e um dia eu perguntei para ele assim, você não tem amigos? E ele falou para mim assim, não, eu tenho na internet. A questão relacional também é muito séria, né? A gente está vendo, às vezes, uma geração que... diante das telas, sabe se relacionar, fala tudo o que quer, às vezes até o que não precisa, né? Porque como não aparece pessoalmente, ela tem coragem de falar coisas que às vezes não falaria frente à tela. Mas na relação pessoal,
tem pouquíssimas habilidades, né? Uhum. Então, a vida digital vai trazendo uma série de modificações que a gente precisa atentar para isso, né? Sem falar na própria ansiedade, né? É um tema que o Jornal A Tribuna, sim. que a gente sempre aborda muito aqui nas reportagens que a gente ouve dos especialistas. Inclusive, eu conversava ontem, esses dias, com um especialista em inteligência artificial, e a gente brincava, né, que nunca os psicólogos tiveram tanto trabalho como hoje, como com isso. Você percebe essa ansiedade nessas gerações novas? Percebo, porque isso muito, um dos fatores eu vejo é associado ao contato com as telas e as redes sociais, porque as redes sociais às vezes mostram uma parte da vida das pessoas que é a vida que funciona, é a vida que dá certo, né? Uhum. Ninguém vai para a rede social falar, eu estou deprimido, eu vou, né? Eu tô com uma doença séria. Raríssimas as situações em que isso acontece. Então, as novas gerações vão lidando com uma vida que é irreal. Uhum. Porque a vida não é só sucesso, a vida não é só coisa boa, né? Uhum. A vida não é a família de margarina, né? De propaganda de margarina. A vida é diferente, a realidade da vida é complexa e cheia de desafios. E, às vezes, isso traz um senso de comparação. Eu não vivo isso, mas eu vejo uma porção de gente que vive. O que tem de errado comigo? Uhum. E isso traduz num percentual de ansiedade, né? E depressão também, né? Uma das suas áreas de atuação, Silvana, você é orientadora familiar. Como está a saúde das famílias, a saúde mental das famílias, a saúde comportamental das famílias? Nós vivemos um tempo muito desafiador, né? É um conjunto de coisas que influencia essa condição de saúde mental, né? Uma delas é essa questão digital, das redes sociais, o grande tempo que os membros da família passam diante da tela e não passam entre si, né? Então, cada um tem as famílias que têm condição, cada uma delas tem o seu televisor no seu quarto, já não assiste nem televisão junto, né? Não almoçam juntos, não jantam juntos, né? Então, isso é uma realidade que afeta o relacionamento, o tempo de qualidade de um relacionamento. Além disso, as próprias condições de trabalho, né? De pouco tempo, de muito trabalho dos pais fora de casa, as crianças ficarem mais sem contato com outras crianças também, por uma questão de segurança. As pessoas não podem, muitas vezes, sair das suas casas para brincar, porque não tem segurança para isso. Então, um conjunto de coisas vão se somando, né? Toda essa condição também de informação que a gente tem acesso hoje, uma coisa que acontece lá na Ucrânia com a Rússia, você já sabe imediatamente o que está acontecendo. Isso faz gerando um senso de fragilidade, né? Diante de tanta coisa que acontece no mundo que a gente sabe com avalanche de coisas que vão chegando, né? Então, isso tudo vai afetando as relações, vai afetando a qualidade do sono das pessoas, vai afetando a condição de bom estado de saúde mental. Então, a gente percebe um aumento do nível de ansiedade, de depressão, de procuras por tratamentos, por terapias, né? Em larga escala mesmo, né? Se as crianças... se o mundo futuro pertence às crianças, quando você escreve e você está se comunicando com elas, qual é a grande mensagem que você acha que de alguma forma você gostaria que as crianças desenvolvessem para esse futuro que será delas? Assim? Uma tônica que eu acho que está sempre presente nos meus textos tem a ver com a questão relacional, né? Com a questão do olhar para o outro, né? De perceber o outro, de sair de uma ótica de competição tão presente na nossa sociedade para uma ótica de mais cooperação, né? Acho que são valores que estão muito presentes na minha busca pessoal, né? Como pessoa, como profissional, como mulher. E eu acho que isso acaba saindo com muita força nos meus textos, né? A valorização da vida, a valorização do outro, né? Acho que a gente está precisando um pouco mais disso, né? Você enveredou pela poesia, quer dizer, você faz esse trabalho. Além disso, é importante citar
que sua tese de doutorado foi a respeito da poesia de Adélia Prado. Sim. Você publicou, inclusive, Sem Licença, a Poética de Adélia Prado. Sem Licença, a Poética de Adélia Prado, pela editora Caravana. Isso. Como é que é esse transitar agora pela poesia, saindo do livro infantil e a poesia? Então, eu comecei mesmo com o livro infantil, né? Em 2005, eu publiquei esse livro aqui, que foi o meu primeiro livro de poemas, mas foi para criança, que chama Amar o Mar, né? E aí eu continuei produzindo poesia, que é algo que eu gosto muito, e mesmo nos meus textos narrativos, a poesia está muito presente também, né? É uma coisa muito... E aí, em 2014, quando eu completei 20 anos do meu trabalho literário, eu me dei de presente esse livro aqui, Femear. Sim, né? Nós falamos desse livro aqui no Jornal A Tribuna na época. Exato, vocês me fizeram uma boa divulgação dele, né? Então, esse foi efetivamente meu primeiro livro de poemas para adultos, né? E agora, esse ano, dá licença, deixa eu pegar aqui. Claro. Esse ano eu tenho publicado também pela editora Cândida, que também é aqui do estado, esse livro que chama Próximo Passo, né? Que é uma seleção de poemas que eu fiz dos 4 últimos anos, né? Da minha produção, nem todos entraram, e eu selecionei aqueles que eu acho que cabiam dentro da proposta de edição desse livro, né? Então, esse ano que eu estou completando 30 anos, eu estou tendo a graça de publicar esse livro de poemas, né? O livro Notícias para Marina, que você já mostrou. E também estou publicando esse livro aqui das histórias da tartaruga, que já é um texto antigo, mais antigo, escrito já há mais tempo, mas que eu gosto muito, porque ele dialoga com... Eu coleciono histórias de tartaruga, sabe? Ah, mesmo? Acho que eu tenho uma identificação. Assim. Então, eu fui colecionando histórias e aí eu publiquei esse livro aí das histórias da tartaruga também. Então, esse ano eu estou com esses 3 novos projetos, né? A poesia vem uma inspiração a qualquer momento ou você é uma escultora de poemas? Não, eu não tenho essa facilidade, essa disciplina de, não, eu vou sentar e vou escrever todo dia, eu tenho um horário para escrever, né? Quando eu crescer, eu acho que eu vou chegar a isso, mas atualmente ainda não. Eu venho mesmo do meu dia a dia, do meu cotidiano, né? Das coisas que me acontecem, de uma situação que eu vejo, né? De uma matéria que eu leio, de uma música... Às vezes, de uma palavra que me chama a atenção. Aí isso, eu preciso desse start inspiracional para poder escrever, entendeu? Senão... Não funciona. Não funciona, assim. Silvana, eu queria encerrar nossa conversa. Queria que você escolhesse um poema, alguma coisa que você achasse significativo de deixar registrado e que lesse pra gente. Alguma coisa. Joia. Lê sim. Vou escolher, então, aqui um do Próximo Passo. Peguei de surpresa, né? Pois é. Não, mas agora vai ter que escolher um aí. Né? Eu vou ler, então, um poema que também dialoga com a questão ambiental, que é uma questão que me chama muita atenção e está muito presente nos meus textos, é uma preocupação minha, eu acho que deve ser uma preocupação de todo mundo. Nós estamos vivendo num tempo que a gente precisa abrir o olhar para isso, né? A gente está vivendo com desafios muito grandes nessa área. E eu escrevi um poema dedicado até a Sebastião Salgado, que é um grande fotógrafo, né, e que tem um trabalho ambiental importante aqui também, né, no Espírito Santo. E esse texto chama Sal da Terra. Andamos graves de insipidez, saudosos de sabor, insosso, um sem tempero insulta a vida, ávida por fazer-se. A terra se aterroriza e enseja engravidar, gravita e permanece em cio, de sal, céu, sol e saber-se viço, outra vez. Carece de fotógrafo, profeta de luz, pincel e clique, luz, câmara, ação, contraste com sombras que ainda são. Faz aí uma selfie da história beto-guedianamente, a absolvição do assalto selvagem ao sulfato da beleza. O mais bonito dos planetas anda maltratado por dinheiro. Nave nossa irmã. Algum Gênesis que nos eleve às camadas virgens do pré-sal, sem desejo de ouro,
dourado cinza ou outro, que subjugue gente. Novo êxodos por entre paredes de um mar azul, sobreposto a fuzil e carros loucos. Nossa história de sangue sem fim, alguma imagem salvadora da escravidão de nós mesmos. Desate o quilombo guanduense no peito, refúgio símile de novas planta-ações. Um salto salgado sobre nossa suspeita insistente de pessimismos. Muito lindo, Silvana. Inclusive, você falou de Beto Guedes, eu ouvia ele essa semana. Linda essa parte do Sal da Terra, né? Dessa música dele, o nome do disco dele, eu estava ouvindo recentemente. Muito lindo esse poema. Já ficar convidado para você vir uma vez por semana ler um poema pra gente aqui. Pra nos trazer paz e nos trazer um caminho. Né? Uhum. Olha, muito obrigado pela sua presença, Silvana. Assim, é nossa intenção ouvir escritores capixabas, você nos honrou com essa sua presença. Obrigada. Agradeço muito você aqui hoje. Obrigada, Luciano. Obrigada, Tribuna, pelo apoio que vocês sempre deram ao meu trabalho também. Muito bom. Esse foi o Estúdio Tribuna Online com Silvana Pinheiro. Obrigado pela audiência.